Fala galera, eu sou o Programador Mestre e bem-vindo ao segundo vídeo da aula aqui de aprender a programar em Python, certo? E bom, nessa aula aqui que a gente vai estar aprendendo? A gente vai estar aprendendo mais sobre comentários em Python, que são essas linhas aqui em verde, como vocês podem ver. A gente também vai estar aprendendo sobre os diferentes tipos de operadores, então operadores aritméticos, de comparação e lógicos, e também estruturas condicionais, como if, elif e else. Então vamos direto para o vídeo. Primeira coisa, comentários. Eu acabei usando no vídeo passado, mas não falei para vocês. Mas como que funciona? Vamos ver aqui em prática, né? Vamos dizer que eu quero printar alguma coisa no console. Então, print, aí vamos dizer hello, né? Print hello. Se eu executar o código aqui, vocês podem ver que aparece aqui no terminal, né? Só que, porém, se eu comentar essa linha aqui, eu vier aqui e colocar um hashtag na frente e apertar Run de novo, vocês podem ver que não aparece nada aqui. Por quê? Basicamente o que acontece, quando o programa está sendo compilado, ele vai lendo linha por linha, né? Só que sempre que ele chega nesses hashtags, ele meio que ignora eles. Então, ele vê como que se fosse um comentário e nem performa, né, a operação que está sendo feita aqui. Então, print hello nem está acontecendo. Só que se eu tirar ele do comentário de novo e der run, hello, printou aqui, tá vendo? E só uma dica para vocês, né? Para vocês não ter que vir toda vez aqui na frente e colocar um hashtag, o que vocês podem fazer? Vocês, pelo menos aqui nesse Replit, vocês podem clicar em qualquer lugar na linha, aí vocês vão apertar Ctrl e essa barrinha aqui também, o botão que tem essa barrinha. Então, Ctrl e essa barrinha, ele vai comentar essa linha aqui. E se vocês tiverem múltiplas linhas também, então print aqui e nome, sei lá, alguma coisa aleatória. Aí você selecionar as duas, assim, você pode clicar o Ctrl e a barrinha e ele vai comentar as duas, entendeu? E descomentar também, só você apertar, é o mesmo procedimento. Beleza. Então, isso é para essa parte dos comentários. Aí agora vamos para os operadores, né? Em Python a gente tem alguns diferentes tipos de operadores. A gente tem o que a gente chama de operadores aritméticos, que vão performar, por exemplo, coisas da matemática mesmo. Então, adição, subtração. Eu vou estar mostrando para vocês esses dois tipos de divisão, multiplicação, exponencial e módulos, né? Vou estar mostrando tudo isso para vocês. E a gente tem os operadores de comparação. E eles vão comparar dois valores. Então, por exemplo, se a gente tiver um 4 e a gente fizer 2 igual a um 5, ele vai retornar false. E se for 4, 2 igual a um 4, ele vai retornar true. Bom, eu vou estar mostrando para vocês, é melhor. E a gente tem operadores lógicos, que eles meio que conseguem juntar várias condições juntas assim, e ver se todas elas são verdadeiras ou falsas, e vão printar um valor dependendo disso. Vou mostrar para vocês em prática aqui que é mais fácil de entender. Então, aqui são os operadores normais. Então, soma, por exemplo, se eu vier aqui e print soma, ele 50 mais 2 vai dar 52, entendeu? Beleza. Aí com subtração vai ser a mesma coisa. Multiplicação vai dar 100 aqui. E agora, mas eu quero mostrar o exponencial para vocês. Então, o exponencial, eu falei para vocês no vídeo passado, mas acabei não demonstrando. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui, ó, 2 elevado a 3. Então, o valor disso daqui vai ser, vou colocar aqui, ó, o valor disso daqui vai ser 8. Tá vendo? Porque 2 elevado a 3 é 8. Mas se eu colocar um 4 aqui, vai dar 16. E assim por diante, né? E isso cobre o exponencial. Aí agora a gente chega em um interessante, que são as divisões, né? Então, por exemplo, se a gente pegar essa divisão aqui, ó, vou colocar aqui, divisão. A gente sabe que 7 dividido por 3 vai dar 2 e vai acabar sobrando 1, certo? Só que com esse 1, o 3 ele vai dividir esse 1 também e vai juntar com o valor do 2. Então, no final, a gente vai estar recebendo esse resultado aqui, ó. 2.33333, né? Porque ele vai dividir, né? Então, 7 dividido por 2, não, dividido por 3 vai dar 2, né?
E aí o 1 que sobrar ele vai ser dividido também e vai ser adicionado aqui no finalzinho. Mas aí o interessante é que a gente aqui no Python tem outra operação também que a gente chama de divisão inteira. Que quando a gente faz isso daqui, ó, a divisão inteira, ó, divisão inteira, o que vai acontecer? Esse número aqui, ele vai ser meio que arredondado para baixo. Então, se eu executar aqui, tá vendo que o ponto 333 que a gente tinha não tem mais? É porque o número foi arredondado para baixo. E mesmo se fosse um 2.9999, ele seria arredondado para 2. E basicamente isso cobre a divisão inteira também, é bem simples. E agora a gente chega para um que é bem interessante, que é o módulos. E como que ele vai funcionar? O módulos, ele meio que vai dividir um número pelo outro, então vai ser 3 dividido por 3. Só que, se acabar sobrando algum... por exemplo, numa divisão que seja 5 dividido por 3. Isso daqui, o 5 não é dividido perfeitamente pelo 3. Vai acabar sobrando 2. E o que esse módulos vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai estar retornando esse 2, entendeu? Então, se fosse um 6 aqui, 6 dividido por 3 não sobra nada. Então, a gente vai ter um 0 aqui. Então, basicamente, o módulos ele vai retornar o que sobrar de uma divisão. Então, se eu fizer, por exemplo, sei lá, 900 dividido por 250, ó, vai ser 250, 500, 750, aí o próximo seria 1000. Só que aí, como 900 não chega a ser 1000, vai acabar, a gente chega até os 750 só, e aí vai acabar faltando 150, né, ainda, e isso que vai ser o nosso, o que sobrar aqui, né, ó. Vocês viram? 150. Então, basicamente é isso que o módulos faz, né. Isso vai cobrir todas as operações aritméticas de Python que a gente teria que cobrir. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou estar mostrando um pouco da comparação para vocês. Então, se eu criar uma variável que chama 4, por exemplo, e guardar o número 4, o que a gente pode fazer no print aqui? A gente pode print, sei lá, 5, 2 iguais a 4. Eu não precisava nem ter criado a variável, na verdade, né? Deixa eu tirar isso daqui. Isso daqui. Vou colocar um 4 aqui. O que a gente vai estar printando? A gente vai estar printando uma comparação. Então, a gente vai estar comparando o 5 com 4 e se isso for verdade, ele vai printar true. Se for falso, ele vai printar false. Então, run, false aqui, tá vendo? E aí, por exemplo, se eu fizer algo, se eu colocar o 5, não, se eu botar, tipo, 2 a 3 mais 2 e der run, deu true, porque 5 é igual a 3 mais 2. Então, é por isso que também é errado quando você falar, tipo, nome é igual a Victor. Que nem eu estava falando no vídeo passado, me desculpa por isso daí. Mas é errado você falar nome é igual a Victor, porque você, com o igual, você está meio que comparando. Mas não, aqui você está assinalando essa string para o nome. E não comparando, certo? Por isso que você não deve falar igual. E aí outra coisa aqui também, por exemplo, se a gente fosse fazer int, aí 5, assim, isso também deve resolver como true. Tá vendo? Sim. Beleza. E aí a gente tem também aquele outro operador que era o... que significa essa exclamação aqui? A gente está falando assim, o 5 é diferente do 5. Então, se a gente correr o programa, ele vai estar dando falso, porque 5 não é diferente de 5. 5 é igual a 5. Só que se a gente colocasse aqui um 6. 5 é diferente de 6? Sim, 5 é diferente de 6. Então, ele printa true aqui, entendeu? E aí a gente teria outros também, que é o 5 é maior do que 3, né? E aí isso daqui vai ser verdade, então vai printar true. Ou 5... e se eu colocar 5 é maior do que 5 aqui, ele também vai dar, ele vai dar falso aqui, na verdade. Porque 5 não é maior que 5. Só que eu poderia fazer 5 é maior ou igual que 5, e aí sim daria true.
E o mesmo seria para o oposto aqui, né? Daria para fazer assim também. Beleza. Cobri agora também os operadores de comparação. Então, com tudo isso, eu já vou para a próxima parte, que são as estruturas condicionais. E eu preparei um exemplo da cultura brasileira aqui para vocês, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos dizer que a gente tem, de trocado, a gente tem 150, né? Não, R$ 1,50. E aí a gente está querendo decidir se a gente vai pegar ou um ônibus ou se a gente vai comprar uma goiaba, certo? Só que a gente está meio que indeciso, a gente não sabe qual pegar. E para isso, na verdade, a gente consegue resolver esse problema com Python, usando o que a gente chama de estruturas condicionais. E aí, por exemplo, essas são as três keywords que a gente tem, né, para fazer as estruturas condicionais. Então, o if, que basicamente representa o se, if também é o se, e o else seria o então. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona isso. Então, a gente vai vir aqui, né? Deixa eu descomentar isso daqui. Como que está funcionando isso daqui? If trocado é igual a 3.0, a gente vai pegar um ônibus. Esse if, ele traduzindo para o português, ele seria o se. Então, como que a gente leria isso daqui? A gente fala assim, se o trocado for igual a 3.0, a gente vai pegar um ônibus. E aí a gente tem essa outra condição aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí o else, ele fala assim, porém, se não for isso daqui, né, então pegar uma goiaba. E aí, se eu der run nesse programa, aqui ó, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba? Que vem desse print aqui. Aí o nosso trocado é 1.5. Aí como é que o programa vai estar lendo esse daqui? Ele vai estar vindo daqui de cima, ele vai ver que isso daqui é comentário, vai ignorar. Aí ele vai chegar aqui no trocado, ele vai assinalar esse 1.5 para o trocado. E ele vai printar, será que eu pego um ônibus, será que eu compro uma goiaba? Aí ele chega assim, se o trocado for 3.0, eu vou pegar um ônibus. Aí ele vem aqui no valor do trocado. Ele é 3.0? Não. Então ele vai ignorar esse caso aqui e vai ir para o último caso aqui que fala. Se não, então, a gente vai printar pega uma goiaba. E no final, com 1,50, você pegou uma goiaba e saiu muito feliz, certo? Beleza. E aí a gente viu também que tem esse else. Como que ele funciona? Ele é basicamente um outro if, que você coloca uma condição nele, que nem eu coloquei aqui. If, trocado é igual a 1.5, a gente vai printar estou confuso. Sempre que a gente for começar essas condições, a gente tem que começar com if. Só que se a gente tiver uma outra condição específica que a gente também queira usar, a gente coloca esse if e coloca ela aqui. E aí, se for uma condição em geral, assim, né? Se nenhuma dessas duas funcionar, você pode colocar esse else, e aí ele vai printar esse pegar uma goiaba. Então, eu vou correr o programa de novo. E como que vai funcionar? Ó, trocado, aqui 1,50, aí ele chega aqui. Se o trocado for 3.0, ele vai pegar um ônibus. Esse é o caso? Não. Trocado é 1.5, então ele não vai pegar um ônibus. Se não, se o trocado for 1.5, ele vai estar confuso. E como o trocado é 1.5, ele printou eu estou confuso. Então, é meio que isso, né? Nessa parte de condições. Vocês podem ver que é bem simplesão. E agora eu vou para um problema com vocês. E aqui o problema. Peça um número ao usuário, né? E dependendo se o número é par ou ímpar, a gente vai printar uma mensagem apropriada para o usuário. E aí a dica é, como que o número par e ímpar reage de maneira diferente quando é dividido por 2? Tá bom. Então, a gente vai estar meio que pegando o número do usuário e vai estar printando se ele é par ou ímpar. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou criar uma variável número e a gente vai estar pegando do usuário. Então, lembra do input, digite seu número aqui, né? E não se esqueçam de colocar isso daqui dentro de um int, porque senão o número ainda vai ser uma string. Beleza? Então a gente já pegou o número do usuário. E é sempre bom vocês comentarem o que cada variável, não cada, mas o que uma parte do seu programa está fazendo.
Então, pega um número do usuário. É bom vocês fazerem isso porque no futuro, quando vocês estiverem escrevendo mais linhas de programação ou trabalhando, se alguém precisar modificar seu código, eles vão saber o que tal parte do código faz. Por isso que os comentários são importantes. Então, o número a gente pegou. E agora, como é que a gente sabe se um número é par ou ímpar? Então, basicamente, se a gente dividir um número por 2, se o resultado for 0, o resultado não, o que sobrar da divisão for 0, esse número vai ser par. E se acabar sobrando 1, esse número vai ser ímpar. E qual é o operador desses daqui que a gente aprendeu que vai pegar a sobra, né, da divisão? E aí, já vou dar a solução para vocês, né? É esse módulos aqui, né? Vai ser esse módulos aqui. Então, a gente vai estar utilizando ele para realizar essa operação. Então, o que a gente vai fazer? If, né? Se o número módulos 2, né, for igual a 0, né? Então, basicamente, se o número dividido por... Se a sobra do número dividido por 2 for 0, a gente vai printar a string número mais é par. Se não, a gente vai printar que o número, a string número mais é ímpar. Entendeu? Então, como que está funcionando isso aqui? Se o número, se a sobra da divisão do número por 2 é igual a 0, a gente vai estar printando que o número é par. Se não, se ele não for par, ele vai ser ímpar. Deixa eu correr aqui. Digite seu número. Se eu botar um 10. 10 é par. Aí se eu der run aqui de novo e colocar um 7. 7 é ímpar. Entendeu? Então, foi basicamente isso para o problema. Eu deveria ter falado no começo para vocês, para darem um pause, para tentar resolver ele e depois voltar para o vídeo, esqueci. Mas não se preocupa porque eu tenho problemas a mais para vocês tentarem resolver, que são esses daqui. Então, tem dois probleminhas aqui. Se o número for múltiplo de 4, imprime uma mensagem diferente. Então, vocês vão utilizar o mesmo código que eu fiz aqui, só que vocês vão criar uma outra condição e verificar se ele é dividido por 4. Se ele for divisível por 4, né? Então vocês vão printar uma mensagem falando, esse número é divisível por 4, alguma coisa assim. E vocês vão usar esse mesmo programa aqui, certo? Só que para a parte 2, vai ser um pouco diferente. Vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que pedir para o usuário dois números. Um número para verificar, chame-o de num, e um número para dividir, chame de verificar. E se verificar se divide uniformemente em num, diga isso ao usuário. Caso contrário, imprima uma mensagem apropriada diferente. Então, basicamente, vocês vão estar pegando um num que vai ser dividido pelo verificar. E se o num dividido por verificar, se a sobra da divisão for 0, vocês vão printar falando, num é divisível por verificar, né? Esse número é divisível por esse número aqui. Se não, vocês vão printar que esse número não é divisível por esse número aqui. Então, basicamente é isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar deixando nos comentários. Se vocês quiserem dar umas dicas também do que eu falar. E aí, se inscrevam aí, fazendo a boa. Dê like. É isso pro vídeo de hoje. E esses problemas eu peguei novamente falando do site aqui. Eu só traduzi esse problema aqui e levei para vocês. E é isso. Brigadão e até a próxima.